O diabo não queria mais que ela cantasse. Mas veja só a ousadia dele, né? Não queria mais que ela cantasse. O diabo é sem vergonha mesmo, irmão. Ele faz de tudo. Então, começou em julho, eu soube que estava grávida, e aí, logo após eu saber que estava grávida, eu comecei a ter sangramentos, né? E aí eu ia para o hospital regional, fazia ultrassom, e o médico dizia que não tinha ainda visto o saco gestacional, né? Que eu tinha que esperar para ver se ia expelir, se ia realmente abortar. E aí, nesse vai e volta para o hospital regional, passaram, em média, uns 10 dias. E aí eu comecei a ter muita febre. E aí eu fui para o hospital regional com muita febre, e aí os médicos fizeram ultrassom de volta, falaram que a febre não seria de um aborto infectado, e aí começaram a investigar o porquê que eu estava tendo febre. E aí eles fizeram exames, assim, eles me fizeram um check-up geral. E aí tem as enzimas hepáticas, que é TGO e TGP, que são exames que mostram como está o nosso fígado. E as minhas enzimas hepáticas, elas estavam muito alteradas. Então, o valor das enzimas hepáticas é até 50. E elas estavam em 500 e pouco, 600. Então, e aí, quando eles viram aquele exame no hospital regional, eu fiz uma hepatite, e eles não sabiam se era uma hepatite infecciosa, uma hepatite viral, uma hepatite autoimune. E aí eles não tinham uma explicação do que estava acontecendo comigo. Aí eles começaram a eliminar por partes. Então, eles me levaram para o centro cirúrgico, me fizeram uma curetagem para descartar a hipótese da hepatite ter sido do aborto infectado. Aí eu fiquei 4 dias internado no hospital, fazendo antibióticos. E aí, após a alta, eles me encaminharam para mim investigar e quando eu fiz os exames também, o meu hemograma ele fazia leucopenia, ou seja, meus leucócitos, que eram minhas células de defesa, elas estavam abaixo do normal. E num processo infeccioso, os leucócitos elas ficam acima. Então, a gente olha um resultado de exame de laboratório e a gente vê que quando os leucócitos estão aumentados, é porque o sistema imune da pessoa está produzindo células de defesa para combater uma infecção. Então, ali não batia. Se eu estava com uma infecção, por que meus leucócitos estavam baixos? E os leucócitos baixos, eles baixam geralmente em leucemias, em doenças do sangue, né, em cânceres. E ali já os médicos, em julho, me acenderam um alerta, me falaram, Leia, vai num hematologista, que é um médico, né, da medula, de doenças do sangue. Mas aí, quando eu dei alta no hospital regional, que o médico pediu para mim investigar com uma gastroenterologista, que é a médica que cuida da parte do fígado, pâncreas, enfim, eu fui e ela começou a investigar para ver o que tinha acontecido, por que o meu fígado tinha ficado tão alto, aquelas enzimas hepáticas. E aí ela começou a investigar se eu estava com algum distúrbio autoimune, alguma doença que o meu próprio sistema imunológico começa a brigar contra ele mesmo. Começou a investigar se tinha sido algo viral. E aí ela pediu todos os exames que pudesse imaginar e ela não chegou a nenhuma conclusão. Ela não tinha uma resposta do que pudesse ter feito com que o meu fígado eu tivesse feito aquela hepatite em julho. E aí, concomitante a isso, eu estava com meus linfonodos, que são, os nossos linfonodos são a nossa rede linfática, ela né? Ela fala todas essas palavras, difícil que ela é enfermeira, né? A nossa rede linfática, ela faz a drenagem do sangue, a purificação do sangue. Então, quando a gente está com algum processo infeccioso, ou se a nossa medula óssea também, digamos, se ela está, digamos assim, não deixando produzir anticorpos, e aí começa a aumentar os linfonodos. Quando uma criança está com febre, geralmente as mães observam, né, que as ínguas, que a gente chama de, no termo popular, as ínguas. E em julho começou a aumentar os linfonodos. E aí começou a aumentar aqueles linfonodos no pescoço, e a gastro dizia que os linfonodos estavam aumentados devido ao meu fígado. Só que aí as enzimas hepáticas melhoraram e aqueles linfonodos continuavam grandes, aumentados. E aí ela falou, Leia, se não melhorar esses teus linfonodos, a gente vai ter que te fazer uma biópsia dos teus linfonodos e te encaminhar para um cirurgião oncológico de cabeça e pescoço, né?
Aí, ali em agosto, meados de agosto, deu uma diminuída, mas não diminuiu assim totalmente. E aí, como ela disse que era do fígado, e o meu fígado tinha melhorado, eu descansei. E aí, início de setembro, começou de novo a aumentar, e aí eu comecei a sentir muita dor, e estava fazendo só a base de gelo no pescoço, porque era muita dor que eu sentia no pescoço. Estava muito grande, estava deformado já meu pescoço. E aí, eu já não sabia mais com quem ir, porque voltei na gastro, ela disse, Léia, não é mais gastro, não tem mais nada a ver com o teu fígado. Tu vai ter que investigar com um cirurgião oncológico, que é um médico do câncer, né? E aí me encaminhou para um cirurgião oncológico de cabeça e pescoço, e aquilo, um outro médico, com outro colega meu, já tinha dito, vai no hemato. E aí ela já me encaminhou para um cirurgião oncológico, já com pedido de ultrassom de cervical, né, que é do pescoço. Aí, quando eu fui fazer ultrassom de cervical, a médica que fez o ultrassom, assim, ela ficou apavorada. Ela disse, além de você estar com 2 nódulos na tua tireoide, tu está com teus linfonodos do lado esquerdo. Ela falou, eles estão muito preto. Aí eu pedi, isso é bom ou isso é ruim? Eu já sabia que era ruim, mas eu queria ouvir, né? Ela falou, isso é muito ruim. Ela disse, vai urgente num cirurgião de cabeça e pescoço. Aí eu já tinha agendado, na verdade, o cirurgião. Aí aquilo assim me caiu meu mundo. Quando ela me falou, ela disse que estava muito preto, ela não conseguia visualizar nada com o ultrassom dentro, porque eles estavam muito grande e muito preto. E não era um bom sinal. Aí eu fui na hematologista, e a hematologista falou assim, a primeira hipótese, e aí eu já sabia, né, porque eu sou da área da saúde, eu já sabia que se tratava de, a possibilidade maior era linfoma, por causa dos linfonodos aumentados, toda a sintomatologia que eu tinha. Aí eu repeti todos os exames de sangue em setembro, de novo eu tinha feito leucopenia, meus leucócitos estavam abaixo do normal, e aí eu fui na hemato, e ela disse para mim, até o Isaías estava junto, ela disse, a primeira coisa que a gente vai ter que descartar é o linfoma. Aí ela me falou, tem 100 tipos de linfomas, a gente vai ter que saber qual linfoma que é, para a gente determinar qual que é o tratamento. Aí, na hora, assim, eu fiquei muito nervosa, eu já pensei em quimioterapia, já pensei em... A gente já pensa assim... Ela disse, não pense nisso agora, primeiro vamos definir o que é, para a gente, daí depois nós vamos sentar e ver o que a gente vai fazer. Aí, nesse meio, daí ela me encaminhou para a retirada do linfonodo para determinar o que era. E aí, quando eu fui no cirurgião, eu não queria fazer a biópsia, porque o médico lá, o colega da unidade, tinha me assustado muito. Ele dizia, Léia, tu vai dar teu pescoço para eles abrir, e se pega a tua artéria, são artérias calibrosas que vai para o teu cérebro, espera mais 30 dias, ele dizia. Você estava muito preocupado? Estava, Zé. Aí ele falou assim, não, temos que fazer, é para ontem. Ele disse, já são 6 meses de sintomatologia. Ele disse, se tu viesse só com os linfonodos aumentados e os teus exames estivessem normais, eu esperaria 30 dias. Mas como tu está com teus linfonodos muito grandes, a ultrassom mostrava que eles eram linfonodos reativos, que estavam pretos, e os teus leucócitos estão muito baixos, ele disse, não tenho o que fazer, vai ter que ir para o centro cirúrgico. Que você estava com problema, então era sério. Era sério. Isso. Mas o assunto da live, que você não queria vir, então? Aí, esse dia que eu fui no cirurgião foi o dia da live. E aí eu tinha, assim, desde julho, eu tinha uma prostração intensa. Eu não tinha, era muito cansaço, uma prostração. Eu não tinha ânimo para nada e eu tinha muita dor de cabeça e dor no pescoço. E aí, no dia da live, eu acho que foi dia 5 de novembro, acho que foi. Essa, né? É. O Manão tinha pedido para a gente cantar, e aí eu saí do consultório, assim, eu saí arrasada do consultório, cheguei em casa e minha cabeça estourando de dor. E aí eu disse para o Isaías, eu não aguento ir na live. Daí o Isaías falou, não, mas o Manão está contando com a gente. Né? Aí era 7h30. Veja aí a importância de a gente dizer não para o diabo. Entende? Pode falar. Era 7h30 e eu não tinha nem tomado banho, porque eu não tinha condição. Aí eu falei para ele, eu estou fazendo um sacrifício de adoração, porque eu não estou em condição de ir. Aí eu cheguei na live, a gente não tinha nem visto os hinos. Eu cheguei na live, daí comecei a cantar, e aos poucos foi passando, e aí, de repente, eu pensei, e cadê a dor que eu tinha? Aí
E a dor não passava, a dor era assim, eu era base de paracetamol e de pirona o tempo todo. E aí eu comecei a até comentei que Isaías, sumiu a minha dor. Aí depois a live, assim, foi maravilhosa, e foi, acho que até quase 11 horas, né? E eu fui para casa sem dor, e aí no outro dia também sem dor, e aí no outro dia, todo dia eu fazia palpação aqui no meu pescoço. Quando eu fui palpar meu pescoço, estava na metade do tamanho. Aí eu falei para Isaías, eu disse, Isaías, olha meu pescoço, está bem menor. Daí quando o médico falou que era sério o problema, eu chamei meus irmãos num grupo de WhatsApp e pedi para eles que se eu pudesse contar com eles com uma corrente de jejum e oração. E aí foi feito um cronograma de jejum, aí todo dia dos irmãos, dos sobrinhos jejuavam. E aí ainda estava nessa corrente de jejum e oração. E aí, a semana passada, daí o médico deu todos os exames pré-operatório, pediu eletro, raio-x de tórax, e pediu mais uma ultrassom da tireoide, para ver os nódulos da tireoide, para ver o que ele teria que fazer com esses. E aí eu estava fazendo os exames já para pré-operatório. E aí eu fui, e aí eu vi que estava diminuindo, daí eu disse para eles, mas eu não vou falar nada para o médico, vou deixar ele falar. Aí eu fui fazer a outra ultrassom que ele pediu, uma específica da tireoide, e eu pedi para a médica, quarta-feira passada, eu disse, tu pode olhar meus linfonodos como é que tá? Que ela já estava fazendo ultrassom daqui, pedi para ela disse sim. Daí ela olhou, e tinha sido a mesma médica que tinha feito o outro ultrassom, né? Uma semana de diferença. Aí ela falou, nossa, ela disse, lembro de ti agora, quando ela olhou meu linfonodo. Ela disse, tu é enfermeira, né? Eu falei, sim. Ela disse, estavam muito preto, agora eles estão bem pequenos e eu consigo enxergar a molécula de gordura dentro do teu linfonodo. Aí, daí eu falei para ela, isso é bom? Daí ela disse, isso é esplêndido. Ela disse, isso é muito bom. Aí eu peguei os resultados dos exames de laboratórios também que eu tinha coletado, e aí, sexta-feira eu voltei no cirurgião já para ele marcar o procedimento. Aí, quando ele chegou, olhou todos meus exames, aí ele viu que tinha diminuído, viu que já não estavam mais reacional, meus linfonodos. Daí os exames de sangue tinham normalizado tudo, meus leucócitos, estavam tudo dentro do padrão. As das células cancerígenas também, que a Imato tinha pedido, deu tudo dentro do padrão. Aleluia. E aí, eu fiquei quietinha, né? Pensei, vou deixar ele falar. Aí ele veio, fez a palpação no meu pescoço, daí ele pediu, como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Ele disse assim, quando você veio aqui há 15 dias atrás, pela tua clínica, pelos teus exames e pelo teu histórico de 6 meses, eu te indiquei esse procedimento para ontem. Ele disse, mas hoje, eu não sei te dizer o que aconteceu. Ele disse, está tudo normal. E aí... Glória a Deus! Aleluia! Deus seja louvado! E aí ele falou assim, eu sou um homem... Ele falou bem nessas palavras, eu sou um médico especialista e eu sou pela ciência. Ele disse, mas a ciência, nesse momento, eu não tenho uma explicação para te dar. Ele falou assim, se você quiser, eu te levo para o centro cirúrgico, eu abro o teu pescoço, só para desencargo de consciência, para você ficar tranquila. Mas pode ter certeza que a gente não vai achar nada, porque não tem nada aqui mais. Daí ele parou, baixou a cabeça, pensou um pouco, daí ele olhou para mim e para Isaías e falou, vocês creem em Deus? Daí eu falei assim... Glória a Deus! Vocês creem em Deus? Vocês creem em Deus? Aleluia! Aí eu olhei para ele e falei assim... Daí o Isaías falou, nós cremos em Deus, nós somos evangélicos. Aí eu falei para ele, no dia que eu vim aqui, que você falou que eu tinha que fazer o procedimento, e o médico da minha unidade, lá do meu colega de profissão, tinha me assustado bastante com o procedimento, e que eu estava muito apavorada. E não sei se foi, acho que foi aquele dia que a gente começou a fazer a corrente de jejum. Eu falei, eu comecei a fazer, a família se reuniu e começou a fazer o jejum e oração, e a gente estava vindo fazendo até sexta a gente estava fazendo. E aí ele olhou para nós e falou assim, porque nesse ponto assim, eu não tenho uma resposta para dar, a não ser Deus. E aí daí ele falou assim, eu vou te dizer assim,
vem 30 dias para a gente repetir teus exames e para a gente te reavaliar, mas não tem por que eu te levar para o centro cirúrgico e te fazer um procedimento sem necessidade. E aí eu saí de lá e eu disse para Isaías... Deus operou. Deus operou. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Sem Jesus não dá.